Graça e paz. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Cláudio Carvalho. Quero compartilhar aqui com os irmãos um estudo, uma mensagem. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. A queda do homem. Romanos, capítulo 3. É a introdução dessa mensagem. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram destituídos estão da glória de Deus. Você que está chegando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Já nos ajude deixando o seu like, seu coraçãozinho, enfim, nos ajude com a sua curtida, seu compartilhamento e o seu comentário. Amém? Em nome de Jesus. Analise tudo o que eu estarei dizendo, se está de conformidade com as Escrituras, em nome de Jesus. Vamos seguir então aqui. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, foram destituídos e estão da glória de Deus, ou seja, estão expulsos. Aleluia. Porém a nossa justificação vem de Cristo Jesus. Essa é a graça. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em nome de Jesus Cristo. Enfim, vamos dar continuidade. Deus criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26 e o 27. Aleluia, Senhor. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem e sua semelhança, criou macho e fêmea os criou. Então veja bem, Deus criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança, para transcender, exemplificar através da sua vida terrena a Deus através da sua vida. Para transcender, para demonstrar Deus através da vida do homem. Porém, muitas das vezes não, né? Quase todos neste globo terrestre, entre os seres viventes, todos estão andando de conformidade, segundo a imagem e a semelhança do pai da mentira, Satanás. João 8,44, nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo, é filho do Satanás. Em 1 João, no seu capítulo 3, vai dizer o seguinte. 1 João, no seu capítulo 3, a perícope, o tema deste texto vai dizer os filhos de Deus. E também vai falar acerca dos filhos do diabo. Olha o que vai dizer. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, e qualquer que vive pecando não ouviu e não conheceu. Não ouviu e não o conheceu. O verso 8, 1 João capítulo 3, o seu versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto manifestou-se o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então quem vive na prática, vive para praticar, vive praticando o pecado, vive uma vida de iniquidade, não é filho de Deus, e não viu a Deus e não o conheceu, e sim é filho do diabo. Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2, verso 7. E vai dizer: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia, Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, seu versículo 45, deixa eu ser mais categórico, mais específico. 1 Coríntios capítulo 15, seu verso 45. E vai dizer o seguinte: assim está também escrito: primeiro o homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O verso 47. Primeiro o homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, especificamente a palavra-chave, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 46. 45, 46. Primeiro o natural, depois o espiritual. Deus soprou em suas narinas um fôlego de vida. Para que Deus pudesse soprar o fôlego de vida, antes ele formou a matéria. Deus formou a matéria, formando o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Em suas narinas soprou o fôlego de vida. Aleluia, Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos dar uma estudada em cada verso. Vamos expor cada palavra. O sermão, a pregação expositiva é aquela que expõe os versos bíblicos, que expõe os versículos bíblicos. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14 até o 17 e somente. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens,
e encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. O verso final: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Primeiro o natural, depois o espiritual, ou seja, adquirindo conhecimento acerca de Cristo, das Escrituras Sagradas, se prostrando diante do Senhor com a boca no pó, talvez assim haverá esperança. Se este povo que me chama pelo meu nome clamar, se arrepender, se converter dos seus pecados e voltarem a mim, eu ouvirei do alto céu, sararei a terra e perdoarei os seus pecados. Mas voltando aqui numa palavra bem específica, 1 Coríntios 15, 45 e 46, primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Santificai-vos o vosso corpo, alma e espírito. O homem é um ser triuno. Nós temos que santificar-vos nas três partes. O físico, cuidar da saúde. Alma, cuidar do intelecto. Santificai-vos o vosso corpo. Matéria física, exercícios, cuide da saúde. Cuidar da alma, os sentidos, o intelecto, cuidar do espírito, buscar ter comunhão com Deus, buscar se encher das coisas de Deus, buscar encher sua lamparina de azeite. Aleluia. Santificai-vos o ser triúnico, e assim somos nas três partes. Aleluia, meu Senhor Jesus. Para ser mais específico, categórico, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a virtude de para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai-vos, primeiro natural, depois o espiritual. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformando com este mundo, mas tendo uma renovação no seu entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos estar dando aqui continuidade. Plantou Deus o jardim no Éden. Aleluia. Está escrito em Gênesis, capítulo 2. Aqui o tema deste sermão, deste esboço, dessa ministração, é a queda do homem. Gênesis, capítulo 2, o 8 e o 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ali tinha a árvore da vida, e ali tinha a árvore a qual traz o conhecimento acerca do bem e acerca do mal. Ali estava a árvore da vida, e a árvore que traz o conhecimento acerca do bem e do mal. Apocalipse capítulo 2, o seu versículo 7. Apocalipse 2, 7. Livro da Revelação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Aquele que vencer, dar-te-ei, aleluia, dar-te-ei. Eu vou voltar aqui.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz para o corpo, diz para o seu povo. Ao que vencer, dar-te-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, 2. Apocalipse 22, 2. No meio de sua praça e de uma da outra banda no rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí o verso 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela não estará. Aleluia. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia, glória a Deus. E receberão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o seu Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Busque não cair. A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Mas vamos dar continuidade. O Senhor é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, seu verso 51. O Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Aquele que comer deste pão não terá fome, mas comerá deste pão para a vida eterna. João capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. João capítulo 17, o seu versículo 3. E a vida eterna é esta, que creai naquele que Deus Pai o enviou, o único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus. Me perdoe, irmãos. Tá com a garganta inflamada esses dias, ainda estou me recuperando. Aleluia. Vamos dar continência. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Aleluia. Vamos lá. Mas o Éden, qual que é o seu significado etimológico? O seu nome originário. O que significa o Éden de fato? Bem, de uma forma técnica. Vamos lá. Éden, no seu significado, o nome deriva do acadiano, que significa Edno. Ou seja, seu nome Edno, do acadiano, que vem da palavra suméria. O nome é Eden. O seu significado é planície ou estepe. Estepe, planície, significa vegetação. Está intimamente relacionado a uma palavra da raiz aramaica, que significa frutífera, bem regada. Éden, do hebraico, o seu significado significa delícia, ou seja, paraíso. Deus formou o homem para cuidar deste jardim. Ou seja, Deus criou o homem para cuidar deste paraíso, desta planície, desse estepe, este jardim rodeado, a sua criação do jardim do Éden, ao qual Deus criou, esse jardim de grande vegetação, este paraíso, era para o homem cuidar. Do hebraico, Éden, do hebraico significa delícia, paraíso. Deus criou o homem para se deleitar
para desfrutar daquilo que Deus o criou para ele. Aleluia! Olha onde Adão estava, olha onde aquele homem estava. Ele estava ali para cuidar, para regar aquele jardim. Ele tinha o direito de comer qualquer árvore, de qualquer fruto de qualquer árvore. Ele tinha o direito de comer qualquer coisa ali, porém, menos da árvore que traz o conhecimento acerca do bem, acerca do mal. Tinha a árvore da vida. Olha como que isso aqui é muito forte. Em vez de escolher, de estar curioso acerca daquilo que é divino, acerca daquilo que traz eternidade, a imortalidade, através da mulher, eles foram enganados e comeu daquilo que não podia tocar. Deus sempre trazendo um sermão para Adão. Criou Adão, formou o jardim, colocou ele para cuidar do jardim e deu um sermão, uma mensagem bem explícita, bem específica. Não coma do fruto proibido. Vamos dar continuidade aqui. Aleluia, meu Senhor Jesus. Deus criou o homem para cuidar, desfrutar do jardim. Aonde está, pastor Cláudio? Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Para lavrar e para guardar, ou seja, para lavrar a terra e para guardar, cuidar, proteger, manter, zelar. Ele vivia se deleitando deliciosamente daquele paraíso, regozijando. Mas chegou o momento que ele foi expulso deste jardim. Aleluia. Vamos dar continência aqui. Aleluia. Malditos aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, ou seja, de qualquer jeito. A partir do momento que se faz relaxadamente aquilo que Deus o colocou em nossas mãos, você sabe que você tem um chamado, você sabe que Deus te convocou para essa grande comissão evangelística, por essa grande comissão divina, que Deus lhe chamou como um embaixador, uma embaixadora do evangelho dele, para pregar o evangelho dele em todas as esferas dessa terra, em todas as classes, em todos os lugares, aonde você estiver. Deus chamou você, Deus me chamou, Deus me chamou. O que estamos fazendo e aonde estamos atuando? Estamos fazendo com amor? Estamos fazendo com dedicação? Ou estamos fazendo relaxadamente? Está escrito em Jeremias 48, seu versículo 10. Malditos os que faz a obra de Deus relaxadamente. Malditos os que fazem a obra de Deus de qualquer maneira. Isso é muito sério. Vamos dar continuidade. Assim como usa de qualquer maneira, tocou na arca, ele foi consumado pelo fogo. É muitas pessoas querendo ser mestre, se não tem o dom, não foi chamado para isso. Muitas pessoas querendo ser pregador, não foi chamado para tal ofício. É muitas pessoas querendo ser pastor e não foi chamado para tal ofício. Assim como Uza não era levita, mas ele tocou na arca. Somente a intenção não vale de nada. Isso o leva à morte, aos olhos humanos, aos olhos dos homens. A intenção é até boa, mas para Deus só a intenção não basta. Vamos entender melhor 2 Samuel, capítulo 6, o seu versículo 7. Segunda Samuel,
6, 7. Então, do 6, vou pegar do 6. 2 Samuel 6, 6 ao 7. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão, a arca de Deus, e segurou-o, porque os bois a deixavam pender, ou seja, cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Muitos querendo tocar em Deus, estando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não se santificam, não oram, não jejuam, não busca ter uma vida íntima com Deus, não busca se aprofundar nas escrituras sagradas, não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus e não é santo, santificado. Eu sou crente. Você pergunta, irmão, então me dá uma palavra, compartilhar algo de Deus comigo. Não sabe versos bíblicos, não sabe a palavra de Deus. Irmão, ora por mim. Vai pedir oração, não sai virtude, não sente virtude, poder do Espírito Santo sobre tal pessoa, só vive arrebentada, doente, toda quebrada, não jejua, não se consagra. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A oração é intimidade, amizade, diálogo com Deus. A palavra de Deus é onde se conhece a Deus. É onde se conhece a Deus. O jejum e as armaduras espirituais. É por isso que muitas, eu falo disso, não é todas, não posso generalizar, não posso ser banal, hipócrita. É muitas igrejas, você vai, é morto, o culto é morto. Aí você vê o pregador, o cantor, a cantora, a pregadora, é emocionalismo. Músicas que tocam a emoção, a psique humana. Mas você não sente a virtude e o poder. Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, entra dia, sai dia, semana, mês, ano. Você não vê cego vendo, você não vê paralítico andando, você não vê jovens se convertendo, você não vê pessoas se convertendo, você não vê um trabalho evangelístico, você não vê a propagação do reino de Cristo. Está morto. Uma lata vazia só faz barulho. Você não vê a diferença, você não vê se destacar. Porque falta oração, falta Bíblia e falta jejum. Falta jejum. É por isso que muitas igrejas me expulsam. Liguei para muitas igrejas. Eu dou aula, estudo bíblico, ensino de graça. Mas não querem, por quê? Serão que estão vivos ou estão mortos? Quem rejeita essa palavra? Quem rejeita é Satanás. É Satanás que não quer que as pessoas tenham o conhecimento acerca da verdade de Cristo, porque se elas tendo o conhecimento, elas serão libertas. Aí fazem cruzada, 12 dias para 12 meses, aí fazem campanha, tudo esterco, sendo que não há um arrependimento genuíno, não há uma humilhação da parte daqueles que se dizem ser santo. Como que ele irá ouvir do alto o Senhor que está no grande trono de glória? Como que ele irá sarar a terra? Como que ele irá perdoar os pecados, se aqueles que estão se prostrando não estão sendo sinceros? Lamentações 3:29, caia com a boca no pó, e talvez assim haverá esperança. Mateus capítulo 3, do versículo 8 ao 11, mostre frutos dignos de arrependimento. Mostre os seus frutos. Cadê os frutos que está arrependido? Tiago, capítulo 2, 16, 17 e 18. Você tem fé? Então me mostra as suas obras. Me mostra os feitos de Deus e as obras através dessa fé. Porque eu tenho fé. E através dessa minha fé eu mostrarei as minhas obras. Foi assim que Tiago falou. Está escrito. Uza morreu por fazer de qualquer forma, de qualquer maneira, não se dedicar.
Quem podia carregar a arca da aliança era somente homens específicos consagrados para tal ofício, os levitas. Usa foi lá. A intenção era boa, mas a intenção mata. A intenção aos nossos olhos é bela, lindo, bonito, maravilhoso, digno de aplauso, mas mata. Para Deus não serve. Tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. Vamos continuar. E os 2 filhos de Arão, Deus também os matou, porque levou fogo estranho até a tenda. Deus falou para trazer um fogo específico, de uma maneira coerente, correta, certa, explícita, categórica de se fazer. Levaram qualquer fogo para dentro da tenda da revelação, onde estava a arca da aliança. Deus matou os 2, consumado pelo fogo. No versículo, está escrito em Levítico capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. E aí Deus fala: tira esses corpos daqui, de dentro da minha tenda. Aleluia. Muitos estão assim dentro do corpo de Cristo, das igrejas. Está morto, só está faltando ser excomungado, expulso. Vamos continuar. Todos aqueles que não amam o Senhor Jesus, todos aqueles que não temem a Deus, seja amaldiçoado. Que isso, pastor Cláudio? Não, está escrito, não sou eu que digo, isso é mandamento, diz o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, 22. Aqueles que não amam o Senhor, seja amaldiçoado. Está escrito. Eis aqui o primeiro mandamento, o primeiro princípio, uma ordem específica, a qual Deus deu para Adão. Ordem específica. O primeiro mandamento ali é quebrado. Ele disse, qual é o sermão que Deus sempre estava ali pregoando, dizendo para Adão: não coma do fruto proibido. Ele fez a mulher da costela de Adão e disse novamente para Adão e a sua esposa ouvindo, para os 2, e ele ouvindo novamente: não coma do fruto proibido. Foi quebrado o primeiro mandamento. O primeiro princípio de obediência trouxe maldição para todo ser nascente do ventre de uma mulher no decorrer dos séculos. O primeiro Adão foi natural, o segundo Adão é celestial. Aleluia. O primeiro Adão trouxe desgraça, o segundo Adão trouxe a graça, Jesus Cristo. O primeiro Adão trouxe a morte espiritual, o segundo Adão trouxe o avivamento espiritual. Aleluia. João capítulo 9 em diante vai dizer: e Deus deu-lhe um poder para terem a oportunidade para serem filhos de Deus. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Gênesis 2,17. O primeiro princípio foi quebrado, a obediência. Gênesis 2,17. Mas a árvore da ciência, ciência é conhecimento. A árvore da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Vai morrer. Se você está comendo do pão da vida, se você está em Cristo, não busque comer do fruto proibido, porque dela trará morte para você. O fruto proibido muitas vezes é o seu pecado, o meu pecado, sendo praticado. Ou seja, o pecado que é sempre praticado, a qual não há renúncia nem arrependimento sobre este pecado, a qual é chamado de iniquidade. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Vamos continuar. Deus avisa antes que o homem consuma a sua queda.
o Senhor sempre avisa. Antes da queda do homem, o homem pode evitar sua queda. Porém, o homem é orgulhoso, coração pedroso, pedregulho, coração duro, endurece o seu coração. E aí vem a queda. Não ouve os profetas, não ouve os pequeninos, os humildes. Eu vou ouvir aquele pregador lá que é famoso. Eu não perco tempo com isso que é esterco. Eu prefiro ouvir um velhinhozinho que não sabe ler nem escrever. Eu prefiro ouvir uma senhorazinha de coque que não sabe ler nem escrever. Do que perder tempo com esses que estão em evidência, esses famosos artistas. Cristo disse, para que eles querem a glória no céu, vocês já estão recebendo o louvor dos homens aqui na terra? Já recebeu o galardão aqui na terra, para quem quer um galardão no céu? Já recebeu o galardão dos homens. Aleluia, Senhor. Teve uma vez que eu estava indo no monte, conversando com Deus, falei, Senhor, esses homens aí traz péssimos conteúdos, só emocionalismo, só meninice, são reconhecidos para todo lado, abençoados pelos homens. E eu aqui, Senhor, simples, humilde, sem nem falar direito. E o Senhor Jesus falou bem no meu espírito, falou para mim, estes já receberam o galardão deles. Já estão recebendo o seu galardão. Mas vós tem um galardão lá no céu. Não se preocupeis com a glória e as honrarias humanas. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso não foi a carne nem o homem que me revelaste, mas sim o Espírito de Deus. Aleluia, vamos continuar aqui a nossa leitura. Deus avisa o homem antes que aconteça qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Gênesis 4:6, quando Deus fala com Abel, ou com Caim. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Porque descaiu o seu semblante. Olha o que Deus avisa antes de vir a desgraça. Muitos caem em desgraça porque não dá ouvido a Deus, não dá ouvido aos seus mensageiros, os pregadores, que são simples e humildes. Se bens fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha aí o que ele falou para Caim. Olha o que ele falou para Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Já está na porta o pecado. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ó, o pecado está aí na porta. O pecado está aí na porta. E para ti, o seu desejo será realizado. E ele vai dominar. Vai dominar o seu desejo. Qual que era o desejo dele? Está falando a ira. E essa ira queria o quê? Matar o seu irmão Abel. O que aconteceu? Ele matou Abel. Deus avisa antes de qualquer desgraça acontecer. Deus sempre avisa. Mas o homem não quer ouvir a Deus. Gênesis 6. Deus ouviu Noé. Deus ouviu Noé. Misericórdia. Noé ouviu a Deus e construiu a arca. Que através da vida de Noé, através da pregação de Noé, do testemunho de Noé, o pregoador da justiça, a família dele foi salva. Foi salva a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Os animais ouviram uma só vez. Não precisaram repetir 2 vezes para ele. Deus não precisou falar 2 vezes com os animais, falou uma vez só. E Noé ficou 120 anos pregando para aquela humanidade corrupta, pecaminosa. Os animais só precisaram ouvir uma só vez e entraram na arca. Os homens ficaram recebendo este sermão, este aviso apocalíptico nos tempos de Noé, sobre a vida do dilúvio, 120 anos.
Só que eles preferiram casar, descasar, divorciar e casar, encher a cara de cachaça, glutonaria, comer, enguludice aqui, enguludice ali, comer, beber, casar e descasar, até que de repente veio um dilúvio, todos morreram. Deus avisa antes de acontecer qualquer coisa. O homem desobediente quebra o primeiro princípio, quebra o princípio de Deus, a qual o primeiro é a obediência. Em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Aleluia. 1 Samuel 15, 22 e o 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Primeiro, obediência. É esterco, dá dízimos, dá ofertas. É legal, é uma boa ação, vai ajudar o prédio, a congregação onde congrega? Sim, maravilha, vai, mas é esterco. É esterco isso. É piada, é ridículo isso. Se não obedece os mandamentos de Deus, mas quer sacrificar, Deus não recebe. Não adianta. Não adianta. Deus não recebe sacrifícios de desobedientes. Assim são os pagãos, desobedientes e sacrificam. Hino de São Paulo, Aparecida é São Paulo. Os feiticeiros, os bruxos sacrificando nas encruzilhadas. Porque é mais fácil sacrificar do que obedecer. É mais fácil sacrificar do que obedecer. E muitos não querem obedecer, só querem sacrificar. Morrer vai para o inferno. Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Vamos mais profundo? Obediência aos seus mandamentos, a sua palavra, e que o conheçam através da sua palavra. Aleluia. Vamos mais profundo. Vamos falar aqui um pouco de conhecer a Deus. Oséias. Livro de Oséias, profeta menor. Oséias capítulo, eu sempre repito isso, eu sempre deixo bem claro isso. Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento do que? Das leis, da Bíblia, dos mandamentos, das escrituras. O povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que você esqueceu das minhas leis, a lei do teu Deus, eu também esquecerei dos seus filhos. Isso aqui é para quem não quer ler Bíblia, não gosta de Bíblia, não gosta de estudar, não quer estudar as escrituras, não quer aprender. Tu rejeita as minhas leis, eu te rejeito como sacerdote e rejeito os seus filhos. Vamos mais profundo? Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será sua saída, e ele a nós virá como chuva, e como chuva seródia, que rega a terra. Vamos mais profundo? Oséias 6,6.
porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que me conheçam. Conhecimento de Deus, ele não quer holocausto. Você está perdendo tempo sacrificando. Deus não está recebendo nenhum sacrifício. Deus quer primeiro obediência e que buscamos o conhecê-lo. Vamos continuar. É necessário que o homem caído, ou seja, o homem caído que não nasceu de novo, e aqueles que caíram da graça, busque estar de pé. 1 Coríntios 10, 12, 13. Para que não caia. Busque uma renovação no entendimento de Cristo Jesus. Busque renovar sua mente. Um homem ou uma mulher de Deus, ela não cai quando busca o conhecimento acerca de Cristo nas Escrituras. Sendo um homem ou mulher de oração, sendo também assim homens e mulheres de Deus que vivem jejuando. Esse não cairá, porque ele está buscando, está sempre alicerçado na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Joga comentando. A toalhinha verde. Aleluia, Jesus. Vamos lá que está se findando este sermão. Aleluia, Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tome cuidado com os seus pensamentos. A sua vida é conduzida pela sua mente. Por isso que sua mente tem que ser renovada com conhecimento e entendimento acerca de Cristo, para que assim sobre ti repouse o Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus te conduza acerca dos conhecimentos de Cristo Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 4, versículo 14. Purifica o seu coração, para que você possa ser salvo. Quando a Bíblia se fala de coração, está falando da mente. Purifica a sua mente para que você seja salvo. Não tenha uma mente cauterizada, igual os falsos profetas, filhos de Satanás, transfigurados como falsos pregoadores da luz. Filhos do diabo, que ficam revelando o RG e CPF, nome de irmão, de irmã, de pai, de mãe, de marido, de esposa. Filhos do diabo. É filhos do diabo. Falsos profetas. Dando continência. Aleluia. Lucas 6, 46. Por que me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Me chamai de Senhor, Senhor, e não obedece às Escrituras? Chama o Senhor de teu Senhor, mas não busca teu conhecimento acerca dele. Ah, pastor Cláudio, mas eu não sei. Busque aprender com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de bom testemunho. Qual que é o significado do nome Adão? Adão vem do hebraico Adama, significa solo vermelho, ou terra vermelha, ou pó da terra. É da raiz da palavra dama, significa ser como. Uma referência da palavra Dimuti, que isso se faz semelhança da raiz da palavra acadiana que significa Adamo. O seu significado é fazer, produzir. Ou seja, a palavra Adão significa humanidade. A palavra Eva vem do hebraico Hawa. A palavra hebraica, Eva em hebraico é Hawa. O seu significado é viver, vida, ou a que dá a vida. Aleluia, Senhor. Em Gênesis 3, a queda do homem.
Gênesis capítulo 3 vai falar acerca da queda do homem. O pecado, Isaías 59. Os nossos pecados, a iniquidade do homem, faz divisão entre Deus Santo e o pecador. O pecado é como portões, muros, que não permite o homem chegar a Deus. É necessário o homem tendo uma renovação na sua mente. É necessário o homem se arrepender. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, ou seja, as quebras da lei, o que esconde a desobediência, aquele que esconde o seu pecado, aquele que esconde que quebrou as leis divinas, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que as confessa e deixar alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa o erro, o pecado, a quebra das leis e busca ser obediente às leis, deixa o erro, o pecado, terá misericórdia, alcançará misericórdia. 1 João 1,9. Primeira João 1,9. Aquele que diz, 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia, Jesus. E assim mente a serpente pregando o primeiro evangelho mentiroso, o falso evangelho. O falso evangelho de Deus, uma palavra distorcida. Em Gênesis 3:4, a serpente vai distorcer o que Deus falou para Adão e Eva. Se Satanás tem a audácia, a ousadia, a pertinência de distorcer aquilo que é sagrado para favorecer ele, levar o máximo de alma para o inferno, o que ele fará com as nossas palavras, as nossas atitudes e testemunho? Se nós não estamos dando um bom testemunho acerca de Cristo, o que ele fará com as nossas palavras? Assim disse o doutor Martinho Lutero: se Satanás distorce a palavra de Deus, o que ele vai fazer com as nossas palavras? Isso é muito sério. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:3. Quando a serpente fala com Eva ali, e Eva fala para a serpente, Deus falou para não comer e nem tocareis, não tocareis e nem comereis do fruto proibido, senão iremos morrer. A serpente deu aquele jeitinho, certamente não morrerás, Eva. Satanás é o pai da mentira. João 8:44. Em 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4. Estamos quase finalizando essa mensagem. 2 Coríntios 4:4. No quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou o entendimento, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Isaías 54:17 vai dizer, Isaías 54:17, aleluia, Senhor. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A justiça vem de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A incredulidade de Adão fez ele comer do fruto proibido, a qual caiu a desgraça sobre o casal, e eles foram expulsos do Éden. Eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos de um local, de um lugar frutífero, delicioso de se viver. Foram expulsos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, há uma promessa falsa, uma falsa promessa de Satanás. E ele disse, se ela comer, certamente não morrerás, e será divinamente assim como Deus é. Eva caiu nessa tentação. Marcos capítulo 4, Jesus também foi tentado no deserto, mas venceu. A palavra tentação vem do hebraico, que significa amassar. O seu nome é amassar no hebraico. No grego é peirasmos. O significado de tentação é estimular alguém a pecar. Em Tiago 1, 12 ao 15, estou falando aqui acerca da tentação. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, aleluia, do 12 ao 15. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que os amam. Ninguém sendo tentado diga, Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pelas suas próprias concupiscências. Eu vou ser mais específico em uma outra tradução, para simplificar essa mensagem aqui, referente à tentação. Tiago 1,14. Tiago 1,14 vai dizer o seguinte. Tiago 1,14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas. São atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Produz a morte. Foi o que Deus falou para Caim. E para ti será o seu desejo, Caim. O pecado está à porta. Ele vai dizer em Gênesis 4:6. O pecado está à porta.
Aleluia, Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, 13 fala: vigiai e orai. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. E da segunda vez orou dizendo: 41. Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que estar vigilante. A carne é fraca. Deus é fiel para nos livrar da tentação. Porque aquele que for aprovado passar dessa tentação, receberá a coroa da vida. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Deus dá sempre o escape. Deus sempre dá o escape. Aleluia, Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 13. Marcos 1, 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Quando você sai aprovado dessas tentações, até os anjos vêm servir. Estou dizendo metaforicamente e espiritualmente. Aleluia. Até os anjos vêm servir o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com este mundo te torna inimigo de Deus? Permaneça firme até o fim, para que assim obtenha a coroa da vida eterna, demonstrando frutos dignos de arrependimento. Está escrito, Mateus 3, do 8 ao 11, Provérbios 28, 13, 2 Coríntios 5, 18 ao 21, Mateus 24, 13 e Apocalipse 2, 26. Deixa eu ler isso aqui para vós. Apocalipse 2, 26 vai dizer: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso é muito poderoso. Adão, ele viu que a mulher não morreu quando comeu fruto. Quando ela comeu fruto, não aconteceu nada. Mas quando Adão comeu, porque Adão foi incrédulo, ele viu que a mulher não morreu, ele pensou que ela morrer fisicamente, metafísica, matéria, mas eles morreram espiritualmente. Vamos lá para Gênesis 3. Para encerrarmos. Então foram abertos, Gênesis 3, do 7 em diante. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coziram folhas de figueira, e fizeram para ti aventais para cobrir as partes íntimas. Eles estavam vivendo no Espírito, antes de comer o fruto proibido. Eles estavam em santidade. Eles estavam num nível tão santo. Eles estavam em uma vida santificada, que eles estando nu,
Agora eu vou fazer aqui uma ilustração. Que ele estando nu, aurélias de luz, ou seja, cobria as partes íntimas deles, que eles não se sentiam vergonha ou nudez, porque eles estavam santificados, não tendo provado da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas provando e vivendo diante da comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus, viviam santos, santificados. Aleluia. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e eu me escondi. É por isso que João 9,31 vai dizer, Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, este Deus a ouve. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste companheira, ela me deu a árvore e comi. Ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, mulher, por que fez isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher foi enganada pela serpente, e a incredulidade de Adão fez comer do fruto proibido. E ali houve a morte, a primeira morte espiritual, por conta da desobediência. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 23. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, cheia de fogo, e que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso, tendo a oportunidade de comer da árvore da vida, comeu do fruto proibido. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com aquilo que te oferece. Cuidado com quem você anda. Cuidado à mesa que você senta. Cuidado aquilo que você ouve e para quem você confessa-se e conversa. Cuidado. Busque caminhar, estar sempre de pé, tendo uma renovação no seu entendimento, para que você não morra e não perca o direito da árvore da vida e não perca a salvação. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que Deus tem dito e está sempre falando ao povo e à sua igreja. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Compartilhe em nome de Jesus este vídeo, deixe seu like, o seu comentário em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?